voltar a partir do mês de agosto, né? Porque nesse mês de julho realmente a coisa é complicada. Mas, de qualquer maneira, o que eu noto é que os jornalistas agora começam a correr atrás de uma questão que nós já temos falado há um mês aqui nesse programa. Achei que o Clebinho ia falar. Não, tava... Não, achei que o Clebinho... Concordo plenamente com o Silvio, né? Eu acho que também, de uma hora, assim como de uma hora para outra o futebol volta aqui no Rio Grande do Sul, Silvio e Júnior, a decisão da CBF também pegou todo mundo desprevenido, porque não existia a preocupação aqui no Rio Grande do Sul. Fez um protocolo, a federação fez um protocolo muito, muito bem feito, e aquilo ficou um tempão lá parado, porque não tinha perspectiva do futebol voltar daqui. De uma hora para outra a CBF disse, não, é 9 de agosto, né? E aí todo mundo teve que correr atrás, e isso aí está causando uma série de contratempos, né? Os treinos voltam segunda-feira, só que tem reunião hoje à tarde para definir isso, né? Os treinos poderiam voltar sábado ou domingo aqui em Porto Alegre, né? É um dia a mais que a dupla Grenal ganha. O Grêmio já cancelou a ida para Criciúma, só que daqui a pouquinho pode voltar atrás. É uma situação meio complicada. E tem muita coisa para ser tomada em relação ao protocolo dos jogos, né? Quem é que pode ter acesso aos gramados? As rádios do interior estão preocupadas porque se não tem acesso aos estádios, como é que vão ser transmitidos os jogos onde não tem TV e onde não tem dupla Grenal? São muitas questões que têm que ser resolvidas muito em cima da hora, né? Ó, Silvio, tem uma outra notícia agora aqui acabou de sair aí, um breaking news do retorno da Libertadores. É setembro a data, 15 de setembro, retorna a Libertadores, né? O Conselho da Conmebol aprovou agora pela manhã as datas de retorno da Libertadores, 15 de setembro, e a final deve ser em janeiro. No dia 15 de setembro, na semana do dia 15, né? Do dia 15 ao 17 de setembro, alguns jogos disputados. Enfim, o futebol realmente está retornando, né? A Libertadores... Jogos em todos os países. A princípio, sim. A princípio, normalmente, a Libertadores retorna normalmente. Fala, Cleber. Fala agora que o futebol tá voltando à normalidade. Cara, a Libertadores, a América do Sul tá virada de cabeça para baixo. A Libertadores vai voltar. Voltando a ser jogada, né? Não a normalidade, voltando a ser jogada. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar, cara? O futebol é uma loucura, cara. E tem o pessoal aqui da nossa produção, ontem se debruçou no calendário divulgado pela CBF, né? Porque assim, ó, vai ser tudo apertado, né? A gente vai ter muita lesão muscular, jogo a cada... Acho que a gente não vai ficar praticamente um dia sem futebol para assistir. Não, Maicá, apertado era ontem, quando era Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Agora vai ficar mais apertado com a Libertadores. O calendário da CBF tem, nisso que foi anunciado ontem, né, de agosto a fevereiro, está abrindo 12 vagas, 12 datas, né, para a realização dos Jogos da Libertadores da América. Só que tem aí vai ter que ser feito um remanejo, puxar alguns jogos mais para cá. Não sei o que a CBF vai fazer, porque essas datas com folgas na tabela, elas começariam em agosto, só que a Libertadores vai começar em setembro. Vai ser toda hora vai ter mudança, né? Silvio. E assim, ó, os guris aqui da nossa produção deram uma olhada nas brechas que tinham no calendário da CBF, né? Provavelmente as datas reservadas para o retorno da Libertadores e Sul-Americana, enfim. E bateu certinho aqui, né? 15 a 17 de setembro devem ser os primeiros jogos aí. O Inter tem um jogo com a América de Cali aqui no Beira-Rio. O Grêmio vai ao Chile pegar a Católica, né, nessa primeira semana. E o Grenal deve ficar entre o dia 22 e o dia 24 de setembro. O Grenal da volta da Libertadores. A volta da Libertadores. Nada a ver com o Campeonato Gaúcho, porque se fala que o Grenal do Campeonato Gaúcho, que vai retomar o Gauchão, poderia ser numa outra data, mas isso ainda não está definido. Isso tem uma discussão, será feita hoje à tarde uma reunião da federação com os clubes e vai ser posto em votação, mas ela precisa ser aprovada por unanimidade, essa mudança na tabela, né? O presidente Luciano disse que esse pedido não partiu da dupla Grenal para mudar essa primeira rodada de clássicos, né? A frase do Luciano é a seguinte: essa situação de mudar a tabela foi levantada por alguns clubes quando o Gauchão parou, e agora foi levantada por mim novamente. Isso será um dos assuntos discutidos na reunião que teremos por vídeo hoje às 15 horas, né, nessa sexta.
Vou passar aos clubes as situações trazidas pelos governos, mas não houve nenhuma manifestação de nenhum clube ainda a respeito da mudança. O que se sabe é que ela vai ser colocada em votação e ela precisa ser unânime, né? E também existe uma possibilidade, Silvio, da final do Gauchão ser jogo único, se tivermos um campeão diferente no segundo turno, né? Se o Caxias não for campeão do segundo turno, também vai à votação. Também vai à votação e aí não precisa ser unânime, vai ser por maioria. Se a maioria aprovar... Jogo único? Jogo único. Possibilidade de jogo único na final, né? Se o Caxias não for campeão do segundo turno. Tá. E aí já vem a segunda discussão. Onde seria? Aí também tem isso. Tem uma outra discussão. É verdade. Muito difícil. Um detalhe também, né? Se o Gauchão voltando dia 23, ele não termina antes do Campeonato Brasileiro. Só termina se o Caxias ganhar o segundo turno também. Porque são 5 datas. E aí com 5 datas tu fecha a fase de classificação com 3 datas, faz a semifinal e fecha o segundo turno. E os 2 ou um jogo da final ficam para dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, olha só, Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube no ar na parceria do Grupo Bairrista com a RTC TV. É um dia de reuniões, portanto. Às 15h, o presidente da federação se reúne por videoconferência com todos os clubes participantes do Campeonato Gaúcho. O que vai ser decidido? Bom, tem questões aí a serem decididas. E a notícia, evidentemente, que vem na parte da tarde. Mas antes disso, tem esta, Júnior Maicá, reunião na prefeitura. E eu te confesso que eu não tenho, assim, ainda a informação oficial sobre o que está sendo tratado nessa reunião. Evidentemente que não é apenas a possibilidade da volta dos treinamentos normais da dupla Grenal com coletivos a partir da próxima segunda-feira. Deve ter mais coisa por aí. Mas esta questão, Kleber, dos treinos coletivos a partir de segunda-feira, com os jogadores podendo se tocar, por exemplo, é uma questão que chama atenção, porque isso pode determinar a saída da dupla Grenal aqui de Porto Alegre. Agora, imagina se vem esta decisão da reunião da prefeitura depois que ontem o governador do estado, ao lado do presidente da federação, anunciou a volta desses treinamentos normais na segunda. E se sai uma notícia contrária a essa aí? Eu fico pensando na cabeça do Luciano Oxman e do presidente Romildo Bolzan, porque o Romildo disse, não, nós vamos para Criciúma. Não, nós não vamos para Criciúma. Nós vamos para Criciúma. Aí ontem já tem informação de que o Grêmio já comunicou lá o hotel, só estamos desistindo, vamos ficar aqui em Porto Alegre, porque estamos autorizados a treinar. Imagina se volta atrás, volta para Criciúma. É muita indefinição, né? E essa reunião tá demorando, não sei se a decisão já está tomada, né? Mas é uma reunião de rotina, né? Então até as 2h a reunião está em andamento. Então vamos aguardar um pouquinho mais. Ô Silvio, só para dar esclarecer aí para nossa audiência, né? O Luciano Oxman, presidente da federação, será o nosso convidado hoje. Se sabe, né, que o dia está muito corrido para os lados da federação. Ele está em deslocamento para o escritório, para o gabinete dele na federação. A partir de 1h40 por aí ele consegue entrar conosco. Ele está em deslocamento, está indo para a federação. O Luciano ele quer almoçar. Não pode. Aí a gente vai ter o tempo curto para tirar todas essas dúvidas com o Luciano, infelizmente. Mas eu te confesso até que eu não estou já contando tanto com o Luciano assim, porque eu acho que ele também está envolvido nessas reuniões aí. Reunião que passa pela prefeitura, preparação para a reunião da tarde, esse tipo de coisa. Eu vou seguindo, batendo papo com vocês aqui, em função das notícias que saíram ontem e a partir especialmente na volta do Campeonato Gaúcho. Por exemplo, sobre a questão da primeira rodada no campeonato, assim que ele for retomado, hein, Júnior Maicá? Silvio, essa é uma polêmica, na verdade, né? Uma discussão. Hoje à tarde a gente deve ter essa definição, a partir das 15h tem essa reunião entre a Federação Gaúcha e todos os clubes, né? E essa possível mudança de datas, primeiro porque o Gauchão retorna numa quinta-feira, né, Silvio? Não é data de futebol na TV. Quer dizer, do jeito que as coisas estão hoje, né, tudo pode mudar. Não sei como era a questão do Grenal, se o Grenal era uma exclusividade do pay-per-view, né? Porque o Grenal geralmente os Grenais de primeira fase não passam os Grenais de segunda fase, de fase de grupos, enfim, não passam na TV aberta, né? Geralmente só a decisão. Mas tem essa possível mudança, parece que também foi uma coisa que partiu do interior, tá tudo meio
né? Toda hora tem uma informaçãozinha diferente. O Baldasso já tá louco lá, dizendo que o Grêmio tá fugindo do Grenal, que não sei o quê. O Baldasso já fez um bolo Cara, lá também. Isso é outra questão que não dá para entender, né? Esse fanatismo, assim, essa rivalidade meio doentia. Pô, já é uma loucura voltar ao futebol. E é no momento que todo mundo tem que se ajudar. Um ajuda o outro e vão terminar o campeonato. Eu acho que essa é a ideia, né? Do jeito que dá, né? A federação já abriu mão de... Perdemos o Clebinho. Travou. Travou todo mundo? Silvio também? Travou. Kleber. Se faz o quê? Continuamos conversando, trocando ideias. Agora sim. Fazendo Vou teses, eu e Vamos Voltou. falar mal do Júnior. Alô? Vamos falar mal do Júnior enquanto isso. Mas nós podemos estar falando sem sair no ar. Silvio, Também. Oi. Fala, velho. voltamos. Tivemos uma breve interrupção, mas voltamos. Congelamos de frio. Eu te confesso que eu não entendi, porque eu e o Kleber não congelamos, nós continuamos conversando entre nós, sabia, ô Maiká? Então, eu não ouvia nada de vocês. É muito doido isso, né? Cara, por isso que esse negócio da transmissão, quando for mandante dos jogos, no Brasil ainda vai levar um tempinho para ajustar, hein? Porque tem todas essas questões referentes às transmissões pela internet aí. É isso aí. Essa questão da volta dos jogos, né? O pessoal lá de Pelotas não quer que se adie o Brapel, quer jogar o Brapel, até porque os dois estariam num nivelamento em relação a preparação física, estão voltando no mesmo tempo, né? E assim como o Aimoré e o Novo Hamburgo estão voltando praticamente com o mesmo período de treinamento. Então aí já tem 4 times que não querem a mudança na ordem das rodadas, querem que essa rodada que está marcada para o dia 23, ou a rodada seguinte, a próxima rodada, seja realmente confirmada. E tem um fato muito interessante, né, Maiká, que é o preparador físico do Aimoré saindo de casa de canoa para a reapresentação do time. Né? Aliás, tem um alerta de mais... Como se 2020 não bastasse, né, Silvio? E Clebinho... E o legal é que teve seca, né? Teve estiagem e agora chuva demais, né? E tem essa previsão de mais chuva no sábado e no domingo, e o nível do Guaíba está crescendo bastante, não é só o Caí, não é só o Paranhana, né? Mas aqui a Grande Porto Alegre também deve ter inundações, o pessoal das ilhas aí tá muito preocupado, porque a previsão é de mais chuva sábado e domingo, né? Não na intensidade que a gente teve na terça e na quarta, então é uma situação preocupante também para o final de semana. Opa, não, tem esse alerta aí, e o preparador físico do Aimoré foi de caiaque, Silvio, dar o treino, de caiaque e... Ele saiu, ele mora não sei onde, mas e tudo alagado, então ele foi de caiaque até chegar numa parte seca onde estava o carro dele. Ali ele pegava o carro, não era, Maiká? E ia para o treinamento aqui em São Leopoldo do Aimoré. Exatamente, cara, e ficou alerta para esse final de semana, né? As pessoas que estão nos assistindo... Existe uma possibilidade aí na região aqui, Canoas, São Leopoldo, no Vale aqui também, de chuva e alta do Guaíba, né? Um 2020 muito complicado, né, Silvio? O planeta também já está... O planeta também já está... Os gafanhotos recuaram. Os gafanhotos recuaram, né? Eles ficaram lá pelo Uruguai mesmo. Coisa que eu faria também. Mas o planeta Terra começa a dar sinais de que ele não consegue mais dar conta de tanta gente em cima dele, sujando, poluindo, né? Cara, é um troço muito maluco que está acontecendo. E essa imagem do preparador físico do Aimoré, eu vou te dizer, é uma das grandes imagens desses últimos tempos aí. Tem uma... Eu não sei como é que essa imagem não correu o Brasil, cara. Tem uma matéria... Essa imagem para correr o Brasil. Os guris aqui da nossa redação correram para fazer uma matéria com ele, né? Eu vou até abrir a matéria aqui, Silvio, para pegar o nome direitinho do preparador físico. André Lumertz, André Lumertz, né? É isso, né? Tá aqui a matéria. Tá lá, com o pessoal que quiser assistir, tá lá, ver o vídeo também, tá lá no nosso site, bairrista.net. José Lumertz, o preparador físico, ele disse o seguinte: normalmente o rio sobe bastante, a cidade já é acostumada a enfrentar essas cheias e a gente se precaver um pouco. Meu prédio geralmente fica ilhado e entrou água ontem à noite.
para sair hoje de manhã cedo, só pegando a embarcação de algum barqueiro que passasse, o que não aconteceu. O vizinho me emprestou o caiaque dele, saí com o caiaque por uns 200 metros e deixei na casa da mãe do vizinho. Depois disso, peguei meu carro, que havia deixado na parte mais alta da cidade, próxima à prefeitura, disse o José Lumertz. Bom é o cara que fez a imagem. Também. Quem fez essa imagem, cara? Deve ter sido vizinho. Possivelmente, né? Mas olha, e o alcance dessa máquina que ele usou aí é boa, porque ele faz aquele contorno inicial ali, sai e segue ainda mais muitos metros pela frente, sempre sendo filmado. Exatamente. Mas... Ô, Silvio, dá pra falar de alguma coisa que não seja o gauchão? Dá para falar, mas eu só quero completar isso aí, Kleber, ó. E tem uma coisa assim, ó, se for confirmado hoje o Grenal, já na primeira rodada, no dia 23, daqui a 13 dias, portanto, tomara que esse Grenal... Não, mas não vai ter. Não vai ter, porque daí é quinta-feira. Não vai ter transmissão por TV aberta na quinta-feira. E aí, Kleber, por aí passam os problemas. Porque, evidentemente, que se for só pelo pay-per-view, todo mundo, todo torcedor da dupla Grenal vai querer assistir o Grenal e vai dar um jeito de assistir o Grenal, Kleber. Mas eu acho que a volta do futebol, o problema não é o campo, né? Porque os jogadores têm uma proteção muito grande, mesmo que a gente tenha tido alguns casos aí, a gente não está vendo uma proliferação entre os atletas. O controle é grande. O Internacional tinha um aparelho lá que fazia a sanitização do jogador sem ele precisar tirar o fardamento de chuteira e tudo, passava por um túnel, estava desinfetado, vai treinar, né? O Grêmio só teve aqueles 3 casos dos jogadores que foram, dois da comissão técnica e o Diego Souza, que foram contaminados durante as férias. Depois disso não se tem. Então, o processo de controle, de testagem entre os jogadores, entre os atletas, entre comissão técnica, dentro dessa bolha que é formada em cada um dos times, isso está funcionando muito bem. Pode ter algum deslize, o Internacional deu uma mijada num dos garotos lá que foi para a festa e aí trouxe a contaminação para dentro do grupo, mas o controle está sendo, o monitoramento está sendo muito, muito bom, e eu acho que a federação também vai ser mais rigorosa ainda quando a bola começar a rodar. O problema é o extracampo, é o envolvimento do torcedor, porque o torcedor é o cidadão, e a gente está vendo que a pandemia está falhando porque o cidadão não faz a sua parte, o cidadão não tem a consciência, que está achando que está tudo bem, que vai para a orla, que passeia, que vai para o super, que anda sem máscara. Esse é o problema, né? E o futebol vai mexer com isso. Tu começa com o gauchão, com o Grenal no pay-per-view, vai todo mundo pro boteco que tem o pay-per-view, porque ninguém tem não é todo mundo que tem a assinatura do gauchão, né? É possível imaginar que hoje em dia o cidadão vá ficar em casa apenas ouvindo um clássico Grenal, ouvindo a transmissão por rádio, Maicá? Sabendo que ali adiante alguém está vendo o jogo? Tem que ver isso aí, né, Silvio? Mas assim, a tendência é que tudo esteja fechado, né? Eu acho, Silvio, sinceramente, assim, não dá pra gente tratar o futebol como uma coisa normal. É uma atividade totalmente diferente, né? E assim, acho que foi muito da CBF, sabe? De não ter se pronunciado antes, de não ter se mexido antes, de não ter falado, não ter se comunicado melhor com o povo, né? Porque aí parece que... Porque no fim ficaram os clubes, né, lutando pela sua sobrevivência. E falando assim, parece um exagero, mas não é. Tem clubes realmente no interior que estão em situações muito perigosas. Se Grêmio e Inter, que têm estruturas milionárias, patrocinadores grandes, receitas altas, estão sofrendo, imagina o clube do interior, não é? Então ficou mais ou menos isso. Fala, Clebinho, fala. Não, até aproveitando, o Júnior, a questão dos clubes do interior que estão com dificuldades, o Gauchão, a Série A, a primeira divisão do Gauchão vai terminar, né? A federação está colocando muito foco nisso, é uma questão que o presidente Luciano Oxman pegou para si, a federação está ajudando financeiramente, vai pagar hospedagem dos clubes que tiverem que sair das suas cidades para concluir essas 7 rodadas que o Gauchão tem pela frente. Enfim, a federação está empenhada. Eu fico preocupada com divisão de acesso, que já tem um adiamento, tem time que perdeu 100% dos seus patrocinadores, que teve uma queda abrupta na questão de sócios, e olha a dificuldade que é para um time do interior de uma divisão de acesso, né? E eu coloquei ali no meu varal uma camiseta do Santa Cruz. Santa Cruz é um time que tem muita história no Gauchão, né? Tanto o Santa Cruz como a Avenida. O Santa Cruz é um time que está com enormes dificuldades, e tem um outro
que me chama muito a atenção, que é o Lajadense. O Lajadense ele fez um movimento de se mudar, né? Foi para um bairro mais distante, no limite com a outra cidade ali, para construir a Arena Alviazul, né, que foi uma ideia principalmente do Everton Giovanella, quando assumiu o comando do clube. O Lajadense está envolvido numa série de dívidas, né, a administração que não funcionou, que não soube tomar conta do clube, colocando inclusive em risco a própria Arena Alviazul, que está indo para leilão nos próximos dias, tem uma dívida trabalhista imensa, e os torcedores do Lajadense, tentando salvar o clube, estão fazendo um mutirão nesse final de semana, tentando vender 1.500 cachorros quentes, ou 1.500 unidades de cachorro-quente, para conseguir algum dinheiro para pagar a luz. Essa é a situação do nosso interior, né? E a federação não sei se vai conseguir salvar todo mundo, né? Por isso, o Kleber, não seria cachorros quentes? Cachorros, que são cachorros quentes para obesos. Exatamente. Mas o obeso está certo, o Santana tinha razão. Mas olha. Não, mas tem aquela história, né, Silvio? Dizem que ensinaram que o plural de tijolo é tijolos, né? De forno é fornos. Então é cachorros também, né? Quando falou dizem, eu lembrei do famoso advogado Oswaldo de Lia Pires. Aí, porque criaram uma lenda em cima do Lia Pires, que era um advogado criminalista extraordinário, né, do Rio Grande do Sul. Aliás, participou do julgamento do famoso caso Daut. E aí o Lauro Quadros falava muito sobre isso, que o sujeito eventual, lá, cliente dele, que matou alguém, uma coisa assim, chegava para ele e dizia assim, ó, doutor, matei o fulano de tal. Aí ele respondia, dizem que tu matou. E por isso é que lembrei do Oswaldo de Lia Pires, a famosa frase dele, nesse mundo do criminalista aí. Mas, olha só, o Júnior Maicá, Kleber Grabowska, ontem deu um pau no Renato Portaluppi. Estou enganado? O Grêmio está preparado para o Grenal, é isso? Sim, mas criticou o Renato. Ele estava bravo com o Renato. Ou será que não? Olha, Silvio, a minha opinião é a seguinte, se o Renato é grupo de risco, ele que se comporte, né? Já que ele ficou afastado dos trabalhos, ele tinha que se comportar. Se é para ele ficar no Rio jogando futebol enquanto o pessoal tá trabalhando aqui, ele que viesse para cá trabalhar então, né? Viesse para cá acompanhar os treinamentos do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio chega em desvantagem nesse retorno do futebol. Quando é que o Renato volta? Boa pergunta. Segunda ele se apresenta. Sim, mas se ele se apresenta segunda, ele vai se apresentar, digamos que 10 dias antes do início do Campeonato Gaúcho, pode ter Grenal. Qual é a explicação do Renato? O Renato, enquanto não tem treino tático, enquanto não puder fazer trabalho coletivo, ele disse que não tem utilidade aqui. Então a ideia dele é se apresentar com o grupo a partir do momento que ele puder comandar os trabalhos. Essa é a versão do Renato para essa longa ausência, né? Vai comandar os trabalhos por 10 dias, mais ou menos, né? E aí voltando aos treinamentos coletivos na segunda. Eu acho pouco, e eu acho até exagerada essa um tanto de falácia tem nessa manifestação do Renato, aí que ele não tem o que fazer aqui. Tá? Sempre tem o que fazer. O técnico sempre tem o que fazer, ainda que ele não possa realizar o treinamento que ele quer. Sabe? Que o treinamento do campo que ele quer, mas ele tem como falar individualmente com os seus jogadores e até com o distanciamento necessário para falar sobre posicionamentos. Por exemplo, olha, nós vamos retomar daqui a pouco o futebol e não esqueça, aquele tipo de movimentação aqui, assim, a gente precisa retomar. Então, alguma coisa o técnico pode fazer, sim. Eu vou aproveitar o exemplo do Cudê nesse período. O Cudê, por exemplo, ele avaliou o Eric e disse, o Eric não é o cara que me serve, pode negociar. O Cudê disse, José Aldo não gasta esse dinheiro, o Internacional tem que priorizar o Cezinha. O Cudê observou esse guri que tem 16 anos aí, que é colocado como um grande destaque da base do Internacional, o Vinícius Tobias, chamou um outro guri, Léo Borges, para o grupo de cima. Ele está fazendo uma interação, está participando de conversas com a comissão técnica das outras categorias, tem um envolvimento muito grande. E eu acho que o Internacional está muito mais mobilizado do que o Grêmio para o retorno. E essa ideia do Renato permanecer no Rio de Janeiro com a versão de que por aqui não pode comandar trabalho e ele é do grupo de risco,
eu não sei se é alguma arrogância, mas eu acho que é um pouquinho de acomodação. Acho que dá para colaborar. O Renato é um cara que tem muito conhecimento. Só a presença dele de conversar com esses guris que estão sendo promovidos para o grupo de cima, isso aí já quebra um gelo, já dá mais uma intimidade. O guri não vai tremer na hora que vai precisar. E olha que o restante da temporada vai precisar de muita base. Então vai ter muito guri que vai ter um processo de amadurecimento dentro do campo imediato, assim, fica pronto que vai jogar. Vai ter muito rodízio. Faltou, Maicá, um tipo de planejamento específico para o Renato, ainda que ele não pudesse realizar o treinamento dentro do campo que ele queria. Mas só esse contato com jogadores, só esse contato com jovens jogadores, para ir dando mais tranquilidade, dizer o que ele espera dos jovens jogadores, por exemplo, o Renato poderia estar fazendo. E tem outra coisa, né, Silvio? O Renato, ele é grupo de risco, né? Ele devia estar se cuidando mais. Ele fez aquelas 2 cirurgias cardíacas e eu acho que o Renato estaria melhor cuidado aqui em Porto Alegre do que indo para a praia jogar futebol. E tem outra coisa também, o Grêmio, eu vou lembrar aqui, na parada, naquele jogo contra o São Luís, que foi o último jogo, né, disputado aqui no Rio Grande do Sul, os jogadores do Grêmio entraram de máscara, o Renato deu uma entrevista coletiva depois do jogo, deu uma bronca em todo mundo, ameaçou greve, e ele foi o primeiro a furar a quarentena, né? Foi um dos primeiros aí, o Renato quantas e quantas vezes foi flagrado na praia jogando futebol, e aí o Renato tem a retórica de ele tem a retórica de dizer, olha, o Grêmio estaria gastando comigo, não está proibido. Cara, é um péssimo exemplo, na verdade, né? Porque o Renato e o Grêmio, eles são meio eles andam juntos por aí. Indissociáveis. É isso. Faltou aquela redação. E então fica complicado, né, Silvio? O Renato dá um puta discurso antes da parada do futebol, ameaça greve, bota o dedo na cara de todo mundo, reclama, o Grêmio protesta, jogadores entrando de máscara, e aí o Renato fica toda a quarentena aí dando maus exemplos, né? E outra, quando o Grêmio voltou a trabalhar, o Renato tinha que estar aqui. Né? O Renato tinha que estar aqui. Tem o que fazer, sim, tem como avaliar jogador. Ele estaria muito melhor cuidado aqui do que indo à praia, por exemplo. Silvio, ia falar, Kleber? Nós temos o nosso convidado, já está conosco aí. Tá aparecendo aí na imagem aí, o Luciano? Tá chegando. Sim. Chegou agora. Chegou agora? Oi, Luciano. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Desculpem aí um pequeno atraso. Não tem problema, Luciano. Eu até vou pedir para ti o seguinte: a gente vai pontuar coisas assim bem rapidinhas, porque o tempo agora realmente ficou curto, mas tem muita coisa. É um dia extremamente movimentado em Porto Alegre em torno da volta do Campeonato Gaúcho. Por exemplo, Luciano, o que está sendo tratado na prefeitura, tu sabe, nesse momento, em relação a treinamentos, por exemplo, em Porto Alegre? Eu fiz ontem, logo depois da... Primeiro, meu boa tarde a todos aí que estão conosco. Logo depois da reunião com o governador, eu informei aos clubes da decisão, né, do governo, no primeiro momento, e o segundo passo foi fazer contatos com os prefeitos das cidades envolvidas, para que a gente... Alô? Voltei. Oi, sim, voltou. Para que a gente pudesse alinhar alguma questão de retomada, né? Explicando, inclusive, que a decisão que a federação havia tomado em termos estratégicos, ou em termos de... Até para não tomar muito tempo deles, que já é corrido, era primeiro ter a aprovação do governo e então conversar com eles. Tive retorno de quase todos já, e especificamente aqui com relação a Porto Alegre, fiquei de conversar com o prefeito Marquesan na tarde de hoje ainda. Certo. Luciano, mas ontem, tu estavas ao lado do governador quando ele anunciou a volta daqueles treinamentos normais reivindicados pela dupla Grenal, por exemplo, serve para todos os clubes, a volta do treinamento, digamos, entre aspas, coletivo. O governador anunciou isso ontem. Mas e se daqui a pouco, nesse contato que tu vai ter com o prefeito, ele diz assim, não pode voltar esse tipo de treinamento na segunda-feira? Bom, Silvio, eu procuro sofrer um pouco de cada vez, né? Então vamos sofrendo esperar. Bastante. Eu acredito que com o aceno do governo, nós respeitamos toda e qualquer decisão de qualquer órgão, seja no âmbito que for,
mas eu acredito que a partir do momento em que o governo analisou também profundamente o nosso protocolo, ele considerou provavelmente, tenho certeza que sim, tenho a convicção, que analisou o Estado como um todo, especificamente a questão envolvendo cada uma das cidades da ideia de regionalização que nós fizemos. Ele chegou, inclusive, a fazer a ressalva da questão de cada prefeito, evidentemente, mas agora eu acredito que não vá ter algum problema nesse sentido, e se houver, nós vamos ter agora à tarde uma conversa também com os presidentes, e aí vamos encontrar uma alternativa para utilizar essas regiões que nós aprovamos com o governo. Kleber. Presidente, boa tarde. Como é que fica a questão da sequência do campeonato? A tendência é ser mantida a tabela original com os clássicos já na próxima rodada, e a outra questão é envolvendo a transmissão dos jogos. Ela fica só com a TV ou existe alguma possibilidade da participação das rádios nos estádios? Kleber, a tabela, a princípio, ela é mantida. Eu até faço um meia-culpa aqui, né, que ontem eu cheguei a trazer um assunto que foi tratado lá ainda no mês de abril, no sentido de que poderia se acontecer alguma inversão da tabela ou alguma situação nesse sentido, para que os clubes já não iniciassem, né, com as suas rivalidades. Então, isso foi uma questão que foi tratada lá atrás e eu acabei trazendo para a discussão nesse momento, e provavelmente a gente vai debater também durante a reunião de hoje à tarde, mas a princípio não se tem mudança, a menos que eles aprovem de forma unânime essa situação. Com relação à transmissão, o protocolo que nós apresentamos ao governo e tinha sido previamente alinhado com os órgãos, com as associações dos cronistas e com dos fotógrafos, ele prevê a participação dentro do campo da empresa que detém os direitos de transmissão. As rádios, elas farão a princípio as transmissões, o seu trabalho por tubo, incluindo a própria emissora da empresa que detém os direitos de TV. Isso foi no sentido de minimizar o quantitativo de pessoas trabalhando dentro do estádio, e nós temos o alinhamento, como disse, com as associações representativas das classes e também com a empresa que detém os direitos de televisionamentos. Inclusive, vamos fazer um aporte também, alguma situação para que possa ser transmitido aqueles jogos que não forem pela TV aberta ou pelo pay-per-view, pelo streaming, e nós vamos contribuir também na questão da alocação de equipamentos para essa transmissão. Perfeito. Isso é importante porque aí as emissoras do interior do estado, com os clubes do interior, poderão transmitir também por tubo, já que não poderão estar dentro do campo. É a questão, por exemplo, a emissora que detém os direitos, RBS TV, transmite daqui a pouco o Grenal, uma coisa assim, o Grenal vai para o pay-per-view, mas a Rádio Gaúcha não pode estar no campo. A Rádio Gaúcha vai ter que transmitir por tubo e assim as outras emissoras de rádio também. Mas estas terão a chance de ter exatamente a imagem destes jogos da dupla Grenal, porque sempre tem imagem. A grande questão é com os clubes do interior. Quando nós começamos a elaborar esse protocolo, Silvio, nós fizemos o contato com a direção da RBS e para questioná-los, tanto com a RBS quanto a Globo no Rio de Janeiro, para questioná-los da possibilidade de transmissão de 100% desses jogos, para justamente viabilizar não só o torcedor do interior que tem a possibilidade de ver o seu time jogar também, porque os jogos vão ser todos de portões fechados, mas também para viabilizar o trabalho das rádios, especialmente as do interior, para poder fazer o seu trabalho também, considerando a gente trabalhando com um número mínimo de pessoas dentro de cada estádio. Perfeito. Maiká. Presidente, eu queria saber como é que fica, se tem alguma, não sei se eu estou colocando o carro na frente dos bois, mas se tem alguma notícia, alguma informação sobre a divisão de acesso. A divisão de acesso nós fizemos, acho que aproximadamente 20 e poucos dias atrás, logo depois de transcorrer 60 dias, aí um pouco mais, da suspensão da competição, e aonde foi decidido por eles, pelos clubes naquele momento, que se aguardasse a retomada
da divisão de acesso, possivelmente para reinício a partir do mês de setembro, com todas as restrições que a gente vem enfrentando, inclusive, para trabalhar a retomada do Campeonato Gaúcho. Eu acho muito difícil que ela se recomece, por exemplo, com portões abertos. Vai ser sem a presença de público. E essas e outras questões nós tratamos com eles nessa reunião. E eles entenderam por manter a suspensão até o mês de setembro, e assim a federação tem tratado. Agora, é lógico que já chegou a nosso conhecimento que, por iniciativa dos próprios clubes, eles têm conversado no sentido de que chegaram num esgotamento, no limite de situação de espera por essa competição, especialmente porque não vai ter público, isso interfere e atinge diretamente uma fonte de receita importante que eles têm. Então, chegou a nós uma intenção de que eles estariam trabalhando no sentido de buscar o cancelamento da competição. Mas é lógico que isso, para acontecer, deve ser de forma unânime, até contrariando aí os preceitos, né, da democracia, onde se um clube disser que quer manter a competição em andamento no formato que está, nós não podemos expor a entidade a um risco de uma demanda judicial futura, e aí a competição vai seguir o seu curso normal, com as restrições de cada uma das regiões envolvidas na divisão de acesso. Então, presidente, o Campeonato Gaúcho volta dia 23. Jogos onde? Previstos, né, ainda a gente precisa ter o ok das prefeituras, mas os jogos nas cidades de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias e Bento Gonçalves, a grande maioria deles. Um jogo só previsto em Pelotas, que é o clássico, por uma questão lógica. As duas equipes estão lá na cidade, eu não vou trazer elas para cá, para a região metropolitana, para a região da Serra, para que eles façam a partida entre eles. É uma viagem a menos, é um deslocamento a menos, e isso é uma das situações que também tem interferência direta na questão que o Kleber questionou há pouco, no sentido de acontecer uma alteração de tabela para que os clássicos não sejam na largada. Então, assim, por uma questão lógica, da forma como a federação vem tratando essa retomada, os clássicos ocorrem na primeira rodada, conforme tabela original, ou eles ocorrem na última rodada, porque nós não vamos fazer com que as equipes de Pelotas se desloquem para cá, para a região, depois voltem para Pelotas para fazer o clássico lá e depois voltem para cá para jogar de novo. Então, certo. Também e tem toda a questão também, né, da liberação da prefeitura de Pelotas também, para que isso seja, Pelotas e as demais também, para que isso seja levado a cabo. Final em jogo único? 2 perguntas, então, deixa eu aproveitar. Final em jogo único. E a CBF, ao divulgar esse calendário 2020 aí, deu alguma sinalização como é que ficam os estaduais no ano que vem? A final em jogo único, Kleber, também vai depender de alguma situação que nós vamos conversar hoje, né? Já em outras ocasiões nós chegamos a mencionar sobre isso e foi entendido que se manteria a final em 2 jogos. Claro que nós tínhamos um outro cenário de datas naquele período, mas a princípio também nós não vamos trabalhar com essa situação de mudança, mas vamos conversar com isso à tarde. O calendário do ano que vem, eu acho que vai ser tão apertado quanto o desse ano. Na CBF ainda não mencionou para nós quais são as suas intenções para 2021, mas eu faço algumas ilações, assim, tenho as minhas, tentando planejar alguma coisa já, né? A partir do momento em que houve uma antecipação do período de férias dos atletas do mês de dezembro até ali janeiro para o mês de abril e a extensão das competições nacionais até o mês de fevereiro, eu acredito que vai haver quase uma sequência de encerrado campeonatos nacionais, se façam os estaduais, talvez de uma forma um pouco mais acelerada,
né? Normalmente se joga domingo e domingo, o início dos estaduais, e talvez tenha que ser domingo, quarta, um período de descanso prévio, talvez, para reiniciar em maio as demais competições. Mas isso é tudo um achômetro meu. A CBF não nos passou nada com relação a isso ainda. E como disse para o Silvio no início, né, eu sofro um problema de cada vez. Então, em janeiro deixa a gente pensar como vai ser o Gauchão de 2021. O presidente faz uma lista assim, e diz, não. Hoje eu vou sofrer com isso. Aí ontem, ele risca lá, de noite ele risca lá na agenda. Hoje, aí vem o dia seguinte, hoje eu vou sofrer com isso. E aí é sofrimento todo dia. Diz aí, Luciano. Ontem na saída da reunião com o governador, né, indiscutivelmente, alívio, como me questionaram, assim, tá aliviado? Não, aliviado eu não tô, eu vou ficar a partir do momento que terminar o Campeonato Gaúcho e nós resolvermos todas as demais competições que estão pendentes para ser realizado aqui. Indiscutível, saiu um peso, né, um pouco de cima das minhas costas e das costas da diretoria da federação. Mas, pô, saiu, os colegas de vocês já me pegaram, já me botaram mais um monte de minhoca na cabeça. Eu disse, pô, mano, deixa eu ter uma noite para dormir um pouquinho, tranquilo. Amanhã nós começamos a pensar Mas isso faz parte, a gente está vivendo um momento extraordinário, né? Uma coisa não é inédita porque aconteceu há 100 anos atrás, né? Mas a gente tem que viver com isso também, conviver, e tem sido também um momento de muito crescimento, de muito aprendizado para mim e tenho certeza que para todos nós. Mas, cara, a gente está indo para o final, né? A gente vai até 14h10. A gente tem mais 10 minutos então aí. Tá. Então tá. Já para avisar o Luciano também que... Então, Maiká. Avisar o Luciano que o almoço vai demorar um pouquinho, que às 15 horas tem a reunião, né? Eu tô falando bastante para não deixar vocês me perguntar, tu vai me dar mais 10 minutos aqui, que eu vou levar uns 15 para responder a tua pergunta agora. A minha pergunta, presidente, é o seguinte, agora pela manhã saiu uma notícia de que o Conselho da Conmebol aprovou aí o retorno da Libertadores pro dia, a partir do dia 15 de setembro. Queria saber se a federação já foi comunicada de alguma coisa, se tem alguma exclusiva aí que pode dar pra gente, um furo, alguma novidade. Não, Maiká, eu acabei de chegar aqui na federação, não cheguei a abrir o meu computador, nada, né, para atender vocês aí conforme a gente havia combinado. Então não sei se a Conmebol já comunicou a CBF e se a CBF já repassou para a federação. Em seguida devo me conectar aqui, computadores, enfim, e posso ver essa situação. Tá, tu vê aí e me avisa. Tu vê aí e me avisa daí, tá? Tá bom. Luciano? Aviso sim. Luciano, um detalhe. O Grenal é TV aberta ou pay-per-view? Então, Silvio, nós marcamos a rodada para quinta-feira, né? Provavelmente nós vamos ter que fazer em se mantendo, independentemente da questão da tabela, provavelmente a gente vai ter que trazer 1 ou 2 jogos para quarta-feira para que se possa passar o jogo na TV. A gente tem conversado muito, originalmente, tu conhece bem, tu, o Kleber, o Maiká, vocês conhecem, o Grenal, normalmente ele é por TV fechada pelo pay-per-view. Eu acredito que nessa situação, até para que se atenda, ou pelo menos se dê uma demonstração no sentido de que, para evitar as aglomerações, a junção de pessoas e tal, eu acredito que o Grenal ele deve ir pela TV aberta para evitar também a possibilidade de eu te convidar para tu na minha casa, o Kleber convidar o Maiká para ir cair aqui. Cair para ele ir na dele. Tu caiu ou o celular caiu? Não, estão tentando me derrubar, mas eu tô aqui seguradinho aqui. Mas fica tranquilo. Tu tá dando... Dizer pro Luciano fica tranquilo, Silvio. Dizer pro Luciano fica tranquilo. Na verdade, assim, eu faço essa reflexão, entende? Sim. Acho que, considerando que nós estamos passando por essa situação diferente, né, e conhecendo
as pessoas que trabalham lá com a empresa que detém os direitos, eu acho que seria uma boa de fazer essa transmissão de um jogo tão importante, não que os outros não sejam, mas até para suas regiões também, daqui a pouco dá um jeito de passar os clássicos na TV aberta para cada região. A gente sabe das dificuldades, mas eu acredito que um deles deva vir pela TV aberta, sim. Cara, nós tratamos disso hoje, antes do programa, da tua participação, exatamente sobre o Grenal, TV aberta ou TV fechada, pay-per-view. E aí a gente chegou a falar, bom, TV aberta iria contribuir muito mais para que as pessoas realmente pudessem ficar em casa, porque a gente está tratando de Grenal, o torcedor não lida com futebol há 4 meses, é passional, é emocional. Se ele não puder ver numa TV aberta, ele vai tratar de ver em algum lugar, e isso seria ruim nesse momento. Então, tu estás dando uma notícia e até com a possibilidade, sem ter a certeza, evidente, que talvez venha hoje à tarde, mas com a possibilidade de que o Grenal seja não no dia 23, e sim no dia 22, na quarta-feira. Exatamente. E aqui a possibilidade de ser por TV aberta também. Eu já estou interferindo aqui até numa área que não é da federação, são as empresas que detêm o direito de, conforme a sua grade, colocar no pay-per-view ou na aberta, mas eu tenho expectativa e acredito que possa vir pela aberta também e possa ser na quarta-feira. Vamos aguardar aí para ver as cenas dos próximos capítulos. Kleber. Bom, presidente, a CBF, eu não sei, pelo menos para mim me pareceu surpreendente a maneira como ela estabeleceu a volta do futebol, né, anunciando que o futebol seria o brasileiro, os campeonatos das séries A a D, né, seriam reiniciados e confirmou para o dia 9 de agosto. Isso aí também surpreendeu a federação, ou vocês já tinham uma sinalização de que o futebol estava para recomeçar em agosto? Porque a situação aqui estava sob controle, tinha um protocolo mantido e não tinha pressa em executar o campeonato porque não tinha sinalização da CBF. Isso foi surpreendente ou já se sabia que ia acontecer assim? Não, nós sempre mantivemos, as federações, de uma forma geral, um contato muito direto com a CBF, muito embora logo depois da reunião que houve com os clubes da Série A e B, que foi exatamente aonde acabou se definindo essa situação de calendário e se tendo aquela data do dia 9. Aquela reunião, de acordo com o que o presidente Rogério Caboclo nos passou, não era nem para se marcar uma data ainda, mas atendendo a um pedido dos clubes, por toda a situação de buscar fazer as 38 rodadas, tem todo esse debate que vocês souberam aí e sabem, houve essa divulgação. É lógico que, a partir dali, acendeu uma luzinha para a gente, e digo nós, presidentes de federações, no sentido, olha, toda aquela flexibilidade que nós tínhamos de data, ou até, vamos dizer, uma certa tranquilidade, né, porque não se confrontaria com as questões do Campeonato Brasileiro, ali acendeu uma luz dizendo, bom, agora, não que nós tenhamos obrigação de fazê-lo antes do início do Campeonato Brasileiro, mas sabendo que, se fosse para confrontar, nós teríamos imensas dificuldades, especialmente as federações maiores, que estão envolvidas com o número de clubes maiores nessas duas divisões, tanto a Série A quanto a Série B, e, lógico, respeitando a Série C e a Série D também, mas essas são um pouquinho mais para frente. Nós sabíamos que teríamos grandes dificuldades em cima disso, pelo menos falo pela Federação Gaúcha. Só me acendeu uma luz dizendo, bom, tia, agora, como eu não tinha ainda uma data, vamos dizer, limite para fazer o reinício, eu agora tenho que trabalhar com uma determinada data ou eu vou me complicar logo ali na frente. Ô, Silvio, nós não estamos te ouvindo, Silvio. Acho que teu microfone tá... Deu um cortezinho. Oi? Aí. Agora voltou. Agora voltou. Ah, tá. Tinha dado um corte no teu microfone. Temos 2 minutos para encerrar o programa, então contigo aí. Vamos eu queria fazer só umas perguntinhas rapidinhas para o presidente. A data de encerramento do Gauchão fica ali pelo início de agosto, é isso? Ou vai conflitar com o início do Brasileiro? Não, ela pode acabar antes do início do Brasileiro, caso o Caxias seja o vencedor do segundo turno. O Caxias não vencendo o segundo turno,
nós vamos ter que jogar com uma ou duas datas conflitantes com o Campeonato Brasileiro, mas tem um vácuo ali, eu acho, de Copa do Brasil que nós podemos utilizar ela sem um confronto com essas datas. E outra... 3 datas ainda de Libertadores sem Grêmio, Inter e Caxias, né? Pelo menos, né? Se esses forem os envolvidos na final, né? A gente não sabe quem é que pode vir, né? Então... Agora se der se eu não me engano, São José, Brasil e Juventude ainda estão. Se eu não me engano, os 4 primeiros é Grêmio, Caxias, Inter e Novo Hamburgo, eu acho, no turno. Grupo, né? Então, né? E a outra pergunta rapidinha para o presidente é sobre Terceirona e futebol feminino. Se tem alguma definição, alguma data, alguma conversação? O futebol feminino, nós fizemos algumas reuniões já com os diretores dos departamentos. A nossa intenção é fazer o adulto feminino lá para depois de outubro, quase no final do ano, onde nós vamos ter uma situação climática toda. Acredito que isso tudo já vai ter passado. Então, nós deixamos meio conversado com eles essa situação, e as outras 3 categorias, que é o Sub-14, o 16 e o 18, são bem complicadas para a gente fazer, são menores de idade, são clubes com um pouco menos de estrutura, mas a gente vai ali depois do mês de agosto, vamos retomar a conversa. E da mesma forma, a terceira também é para depois do mês de setembro, outubro, para fazer uma retomada. Já fizemos algumas conversas com os presidentes, até para que a terceira, quem não sabe, ela é uma competição de adesão, né? São as equipes da Federação Gaúcha que não estão nem no acesso e nem na primeira. Logicamente, eles podem, ano a ano, dizerem se tem intenção de jogar a terceira, que é a nossa segunda, né, vamos dizer, ou não. Então, nós fizemos uma reunião com eles para que eles reiterassem o interesse de participar, caso ela venha a ocorrer, sempre lembrando que provavelmente vão ser de portões fechados também, e se os da primeira têm dificuldade, vocês podem imaginar os da terceira como vai ser. Perfeito. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, participando aqui do programa. Luciano, estás liberado para o teu próximo sofrimento. Tá bom, Benfica, muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês. E vamos torcer para que tudo ocorra bem aí, né? A gente consiga concluir tudo de uma forma sadia, saudável, com responsabilidade. E da mesma forma como tu disse, que o torcedor entenda que o retorno do futebol ele é importante, ele é uma atividade profissional. Então, os atletas estão sendo cuidados 1000% pelas suas equipes, pelos seus clubes, e que o torcedor se mantenha nesse processo de distanciamento controlado, que permaneça nas suas casas, obedeçam os decretos do governo, os decretos municipais, porque se está acontecendo uma possibilidade de retorno do futebol agora também é em decorrência de todo esse processo que não está sendo fácil para os governantes tomarem as decisões que têm tomado, e que o torcedor entenda, então, isso, que nós vamos voltar com o futebol, não o futebol diversão, mas o futebol profissional, mas que acaba levando também um entretenimento à sua casa, fazendo com que eles permaneçam em casa, tendo a possibilidade de exercer a sua paixão pelos seus clubes. Muito bem, participação do presidente da Federação, Luciano Oxman, aqui no Bairrista FC, que está encerrando, e com esta informação, quem sabe com a possibilidade... Tchau, Luciano. Quem sabe Tchau, com a possibilidade... Um abraço, Quem sabe com a possibilidade do Grenal, não na quinta, dia 23, e sim no dia 22. Grenal com TV aberta. Isso seria, nesse momento, a melhor notícia possível. Muito bem, a gente fica por aqui e volta segunda-feira com o Bairrista FC.